Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Eu quero desejar minhas saudações de paz para todos vocês e já também de antemão eu quero desejar um bom fim de semana e um começo de semana cheio de paz e saúde para todos vocês e todos os vossos familiares. Amém? Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão. Tá tendo muito barulho aí, o som ao lado aí está incomodando, né? Eu vou tentar fazer. E antes de eu começar, eu quero desejar aqui as minhas saudações de paz para o irmão João Pedro, um garoto irmão aqui, que mora aqui onde eu moro. E ele disse que ele assiste os meus vídeos no meu canal, né? João Pedro, eu não sei a idade dele, mas eu acho que ele tem a base de uns 8 anos de idade. João Pedro, saudações de paz, meu irmão, tá bom? Um abraço, receba um abraço do seu irmão Carlos, aqui de João Pessoa, Paraíba. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema confrontando as tradições de homens. Confrontando as tradições de homens. E o texto principal se encontra aqui em Mateus capítulo de número 15, versículo 5 e versículo 6, que diz assim: fala do Cristo da carne, fala do Messias. Essa foi uma fala dele ali naquele contexto, ele refutando e confrontando ali os fariseus. Veja bem, versículo 5. No versículo 4 e o versículo 5, né? O versículo 4 e o versículo 5, vamos lá. Porque Deus ordenou, porque o Eterno ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Versículo 5, mas vós dizeis, se alguém disser, olha o que ele vai dizer aqui no versículo 5, vamos ler nessa tradução. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa, algo que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz, eu dediquei isto a Deus, eu dediquei isto ao Eterno, versículo 6, então não precisa respeitar, honrar os seus pais, assim vocês desprezam, invalidam, ou seja, em outras traduções, invalidam a palavra do Eterno para seguirem, a palavra do Eterno para seguirem a vossa tradição, ou seja, pelos seus próprios ensinamentos. Veja que nessa tradução aqui, ela fala mais bem explicada. Então, meus irmãos, o que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui nesse contexto? Meus irmãos, observem que o Cristo, o Messias, ele disse com suas próprias palavras, né, que eles estavam anulando, os fariseus estavam anulando, né, as escrituras ali naquele contexto. Ainda o evangelho da graça ainda não tinha sido estabelecido, entendeu? A graça ainda não tinha sido inaugurada na cruz, foi inaugurada na cruz e teve sua plenitude no ano 70. Então, observe, meus irmãos, que o Cristo da carne estava confrontando eles. E essas escrituras aqui faladas por Jesus, entendeu? Como é que se diz? Se referia aqui aos rolos, os pergaminhos da lei, os manuscritos, né? Os manuscritos da lei, quase que eu não falava. Então, por conta das tradições deles, eles anulavam as escrituras. O Cristo da carne, ele denunciava a eles, ele estava denunciando os líderes religiosos.
Isso vem discorrendo por séculos, ou seja, mudaram os séculos, mudaram as gerações, mudaram os pactos. Mas hoje os líderes religiosos dos nossos dias, eles continuam anulando o evangelho da graça, anulam a escatologia consumada, eles anulam o reino de Deus que é espiritual, eles nem entram, nem deixam ninguém entrar. Então, tudo por conta das tradições deles. Veja que o Cristo da carne, em Mateus 15, aqui o texto que a gente leu, observem que o Messias questiona os fariseus sobre, entendeu? Porque eles desobedecem aos mandamentos do Eterno. Por exemplo, como honrar pais e mães e seguir suas tradições. Era isso que Jesus estava aqui, porque eles estavam invalidando os mandamentos do Senhor. E que mandamentos era esse? De honrar pai e mãe, que está escrito em Êxodo 20, versículo 12. Veja, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Eles estavam anulando. Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A terra aqui era Israel, Jerusalém. A terra que manava leite e mel, ali se chamava Canaã. Então observe, meus irmãos, que eles estavam anulando as escrituras, que eram os pergaminhos, os rolos, né? Ali, falado por Jesus ali. Então, nesse contexto, Cristo estava passando, né? Nesse contexto é passado, para nós é passado, entendeu? Para eles ali, no momento da fala de Jesus, no momento da fala do Cristo da carne, entendeu? Era presente, entendeu? Então, naquela fala de Cristo, Cristo estava afirmando que eles estavam invalidando a palavra do Eterno, entendeu? Por causa das suas tradições, entendeu? Em outras palavras, ele estava dizendo, o Messias estava dizendo que as tradições humanas anulavam a palavra do Eterno, ou seja, as pessoas se preocupavam com tradições e não com os mandamentos do Eterno, porque honrar pai e mãe era o mandamento do Senhor, era um mandamento do Eterno ali, do Todo Soberano, quando ele passou, né, ali as tábuas, né, dos 10 mandamentos, e eles estavam anulando, invalidando por conta das suas tradições. E hoje não é diferente. Então o Cristo estava criticando que as tradições humanas não podem ser mais importante do que a lei do Pai, entendeu? Claro que aqui, nesse contexto aqui, ainda era a lei de Moisés, ainda estava em vigor, ainda era a sombra, mas Cristo, mesmo assim, Cristo estava confrontando eles diretamente. Então eles tinham de seguir a lei do Eterno, ao invés de tradições que só fazia contradizer, entendeu? Então eles estavam negligenciando por causa das tradições, onde anulava a lei de honrar pai e mãe. A postura dos líderes religiosos daquela época ali de Jesus priorizavam mais as tradições do que os mandamentos do Eterno. Então, meus irmãos, hoje não é diferente. É o que acontece. Veja, no versículo 1, Mateus capítulo 15, versículo 1, está escrito assim, ó. Veja, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Veja, Jesus foi confrontado por esses escribas, né, pelos fariseus. Pois não lavam as mãos quando comem. Era um ritual de purificação, né? A tradição dos anciãos faziam isso. Quando eles iam ao mercado, vinham, lavavam as mãos. E os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. Então veja o versículo 3. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgrides vós também os mandamentos de Deus, do Eterno, por causa da vossa tradição? Veja que Jesus diz: porque vocês também transgrides, invalidam os mandamentos do Eterno, o mandamento do meu Pai, tá entendendo? Por conta das tradições de vocês. Aí ele diz aqui, ó, no versículo 4, o texto que a gente leu: porque o Eterno ordenou: honra teu pai e a tua mãe,
Eu li aqui Êxodo 20, versículo 12. E quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 17, isso aqui. Aquele que, na fala de Jesus, aquele que maldissesse, né, pai ou mãe, ele seria morto. Está escrito em Êxodo 21, versículo 17. Aí ele continua aqui, ó, versículo 5. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Aí Jesus diz, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Então, nessa tradução aqui, o versículo 5 é mais explicado. Veja o versículo 5. Mas vós ensina que se alguém tem alguma coisa, ou seja, algo que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz, eu dediquei isto a Deus, ou seja, eu dediquei isto, né, ao Eterno, os bens que eu tenho, né, que eles tinham, eu dediquei isso ao Eterno. Olha o versículo 6, Jesus falando, o Filho do Homem falando, então não precisa respeitar, ou seja, honrar os seus pais. Esse era o ensinamento dos escribas, daqueles líderes religiosos. Se alguém tivesse bens, né, e dissesse que aquilo ali era para o Senhor, então eles não precisavam honrar pai e mãe, eles não precisavam ajudar pai e mãe. Então eles estavam desobedecendo o quê? Os mandamentos do Eterno, os mandamentos ali do Todo Soberano, do Criador, quando passou as tábuas da lei ali para Moisés, entendeu? Para todo Israel. Então veja, o versículo 6, então não precisa respeitar, ou seja, honrar os seus pais. Assim vocês desprezam, Jesus está dizendo, assim vocês desprezam, invalidam a palavra do Eterno para seguirem, né, a vossa tradição, ou seja, pelos seus próprios ensinamentos. Então observe que o Cristo da carne está chamando ele a atenção, entendeu? Então os líderes religiosos defendiam que se alguém desse, né, dissesse que seus posses, seus bens eram Coban, né? Ou seja, era de Deus, entendeu? Então eles não seriam obrigados a ajudar mais os seus pais. Então o Cristo, considerando que essa tradição anulava os mandamentos do Eterno, entendeu? De honrar o pai e a mãe, de cumprir um mandamento ali, das tábuas da lei, Êxodo 20, versículo 12. Ou seja, os pais ficariam sem ajuda, os filhos não cumpririam com a obrigação de honrar por causa da tradição, de cumprir um mandamento. Então, observe que esse é um exemplo de como a tradição de homens, de humana, é contrário, é opositora, é antagônica contra o Evangelho da Graça. No tempo de Jesus ali, ainda não era o Evangelho da Graça, ainda não tinha sido inaugurada a graça, mas Jesus já combatia, o Cristo da carne já combatia. E hoje, nós que já nascemos dentro da plenitude da graça, da plenitude do reino, nós vemos muitos líderes religiosos invalidando, negligenciando o evangelho da graça, a escatologia consumada, o reino de Deus que é espiritual, que está em nós, em cada um de nós, eles anulam por causa de suas tradições. Então, meu irmão, veja que o coração deles estava muito longe, o entendimento deles estava muito longe, e o próprio Cristo chama eles de hipócritas. Veja, no versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. O profeta Isaías, lá na lei, nos profetas, o profeta já falava a respeito disso. E Jesus vai lembrar de uma passagem lá do profeta Isaías. Aí ele diz aqui, ó, versículo 8, este povo honra com os lábios, mas o seu coração, o entendimento está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, meus irmãos, até hoje é assim. A tradição religiosa anula o evangelho da graça. E nós estamos aqui para confrontar, através do evangelho, nada contra ninguém, respeitando as pessoas, confrontar essas tradições religiosas. Então, esse é o tema da mensagem. Confrontando as tradições de homem. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim
o permitir. Saudações de paz e mais uma vez eu digo, aprove a Deus que nós estamos livres da religião evangélica. Saudações de paz.